Boa noite e vamos agora à previsão estendida. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar o like para valorizar mais perante outubro e também acompanhar o nosso canal do tempo. Eu atualizo domingo, hoje e depois da quinta-feira. O Peter segunda, quarta e sexta. Ele mais para Santa Catarina e eu mais para o Brasil. Então vamos hoje à previsão estendida. Aqui a chuva para a parte do Brasil entre o norte, centro-oeste e sudeste. Isso nos próximos 46 dias, ou seja, de agora até mais ou menos 20 de setembro, por aí mais ou menos. Dá para ver que grande parte do Amazonas, boa parte, metade norte do Pará, Amapá e Roraima, toda essa parte norte aqui do país, com chuvas acima do normal, que em parte é época. Normalmente chove bem próximo da linha do Equador para o norte. Da metade sul do Amazonas para cá, chove menos, aqui no Acre também, chove abaixo do normal nessa região, que já é pouca chuva, mesmo aqui, ó, mesmo nessas áreas aqui verdes, aqui do sul do Pará, Amazonas, norte, Tocantins, aqui a região do Acre e aqui na área do Peru e Bolívia, é acima da média, mas é o quê? Um acima da média que falseia. Por quê? Porque chove pouco nessa época do ano. É um período mais seco. Então, uma outra chuvinha pode ter, se é o normal chover 10, 20 dias, talvez aí dê uma chuva de 20 ou 30 milímetros na região, já é o suficiente para ficar acima da média no período. Mas não resolve o problema. Então aqui continua bem favorável para as queimadas. Chove pouco também aqui no Acre, apesar de indicar acima da média, um pouquinho melhor aqui no Peru e bem melhor aqui nos países ao norte do Brasil. Então nessa região aqui é mais significativa, principalmente Pará, Amapá e leste e Roraima, onde aqui sim a chuva é bem mais significativa acima da média. Nessa grande área central aqui do país é o período mais seco do ano, agora o mês de agosto, começo de setembro. Então já não chove quase nada, a chuva abaixo da média significa 0 ou próximo de 0 milímetro. O que vier lucro. Aqui na região, ó, Mato Grosso, Goiás, parte Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio, só aqui no sulzinho de São Paulo é que pode chover acima da média nesse período, e eu acredito que uma boa parte desse acima da média vai ser agora, essa semana, entre o final dessa semana e início da próxima, com a passagem da frente e áreas de chuva que vão ficar mais concentradas aqui entre o sul de São Paulo e leste do Paraná. Grande parte de São Paulo continua ruim. Então é um agosto ruim para a agricultura, para quem quer começar o plantio cedo, para o setor da cana, setor dos citros, pastagens, o início das lavouras de inverno, o próprio trigo. Então toda essa região aqui continua sofrendo e vai sofrer bastante com esse período seco agora entre agosto e setembro. Então risco grande de queimadas que infelizmente vão acontecer, já que não há fiscalização, não há boa vontade de se combater essas queimadas e fazer uma campanha real de conscientização e principalmente a punição. Então o Espírito Santo, Rio de Janeiro, boa parte de São Paulo, Minas, quase todo o sudeste e o centro-oeste com chuvas abaixo do normal. Deve começar a melhorar provavelmente no final de setembro, outubro, quando aos poucos vai começando a entrar o regime da estação chuvosa, que esse ano pode ser mais irregular no início dela. Então acredito que, acho que mais de novembro para frente é que começa a ter uma chuva um pouco mais regular. Outubro já aparece, setembro já pode aparecer uma ou outra região, alguma pancada. E outubro um pouquinho melhor, mas ainda irregular. Então o pessoal aqui tem que tomar muito cuidado com o início da safra de verão. Escalonar o plantio para evitar. Porque ao longo do ano, essa parte aqui, ó, mais ou menos aqui, daqui para baixo, vai ter uma chance maior de chuvas irregulares durante o ciclo 2021-2022. Na grande área aqui do centro-oeste e sudeste, em termos de volume, tende a ser mais ou menos dentro do padrão, só que pode ser mais irregular. Poderemos ter momentos de chuva excessiva e alguns veranicos não dá para descartar. E torcer para que, quando tiver essa chuva mais forte, ela realmente caia principalmente nessa região aqui, onde pegaria as principais bacias hidrográficas do Brasil. Já que a condição para que a gente venha a ter um problema mais sério na parte de hídrica, não só a questão da água, mas também com uma geração de energia elétrica, tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Muita economia de água, muita economia de energia também.
Então a safra de verão deve começar com irregularidade de chuva em toda essa região aqui, pegando também aqui o Paraguai e boa parte do Paraná. Em termos de temperatura, está indicando que toda essa grande área aqui vai ter temperaturas o quê? Normal abaixo da média. Aqui principalmente em relação às chuvas, que vão ficar mais acima do normal no Amazonas, boa parte do Pará, e aqui está associado também a entrada de algumas friagens que ainda podem trazer um ou outro frio. Então a amplitude térmica aqui nessa região deve ser bem acentuada, está indicando o quê? Uma alternância entre intervalos curtos de muito calor e algumas mudanças bruscas de temperatura. Então, normalmente, como está indicando chuva abaixo do normal e temperatura também abaixo do normal, quase sempre isso aqui está relacionado à entrada de massas de ar frio. Madrugadas mais frias, tardes normais com alguns picos de calor. Dificilmente a gente vai ter aquele calorão absurdo como tivemos no ano passado, onde foram dias e dias com temperatura perto, acima de 40. Vai ter alguns dias de muito calor, provavelmente, até porque essa região aqui vai entrar no verão deles agora. É a época do ano mais quente que tem no Brasil Central, boa parte do norte de Mato Grosso, essa parte da Bolívia, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, parte oeste da Bahia, algumas áreas aqui de Minas, até o interior de São Paulo. Essa época do ano, entre agosto e setembro, são as médias máximas mais elevadas. Então é comum tu ter temperaturas de 35 a 40 graus em alguns dias até seguidos nessa região aqui. Então, quando o pessoal escutar, em pleno inverno chegou a 40 graus em Cuiabá. Gente, eles não têm inverno. Eles têm verão úmido e verão seco, sujeito à invasão de frio. Essa é a diferença. Essa região aqui, a única diferença para o verão normal é que o verão normal é úmido e abafado. Nessa época do ano é um verão sujeito à invasão de frio. A média até diminui um pouco, a média normal, a média mínima fica bem mais baixa, mas a média máxima fica mais alta. Faz muito mais calor, né, entre final de julho, agosto e setembro nessa região aqui do que nos meses do nosso verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque não chove. Então o sol esquenta rápido o solo e o solo esquenta rápido a atmosfera, fazendo com que a média máxima seja em torno de 34, 35, 36 diariamente. Enquanto que no verão tem muita umidade, então gasta-se muita energia para transformar o vapor em condensar, formando as nuvens de chuva, que não tem nessa época do ano. Então, durante o verão, dezembro, janeiro e fevereiro, só tem temperatura muito elevada quando dá o veranico, aqueles dias seguidos sem chuva. Nessa época do ano, não. É muito comum tu ter dias e dias de muito calor e de vez em quando vem uma invasão de ar frio que faz com que a temperatura fique bem baixa para o padrão durante 4, 5, 6 dias. As máximas e as mínimas às vezes por 10, 12 dias. Então é muito comum tu ter às vezes 14, 18 graus de manhã, 34, 37 à tarde. A amplitude, a diferença entre a máxima e mínima é muito alta. Então, vai entrar nesse período. Como ele está indicando essa região aqui abaixo da média, para que isso aconteça, vai ter que ter friagem. Significa que algumas friagens vão aparecer em agosto, setembro e começo de outubro, que vão até surpreender essa região. Já aqui a tendência é ficar de normal acima da média, o relevo aqui ele é mais alto, o Brasil Central, o ar frio bate aqui, não consegue canalizar, ele vem e é canalizado em direção ao Amazonas, ao Peru, Bolívia. É um tipo, aqui tem os Andes, aqui tem o Brasil, o Planalto Central, ele canaliza toda essa região nessa direção. Por isso que é difícil o ar frio avançar com gosto nessa área. Só quando ele é muito forte é que ele consegue avançar. Aqui no sudeste, bem claro, ó, essa região vai ficar, como vai ficar seco, fica mais quente de dia e pode ser que à noite até seja mais frio. Essa amplitude pode ser mais acentuada. Aqui no litoral do Espírito Santo, Rio, litoral e sul de São Paulo, parte oeste e Paraná, mais ou menos dentro do padrão, que é o que? Ainda fazer frio e já com alguns dias de calor forte. Então, alguns dias de calorão nessa região aqui vai ter, 35 a 40 graus é possível em alguns dias, e alguns dias também ainda frio forte. Não dá para descartar algum evento de geada que ainda possa atingir grande parte de São Paulo entre a segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de setembro. A chance é pequena, mas existe. Nós estamos em uma situação indo para a Laninha e a Laninha favorece algumas entradas de frio fora de época.
Então é possível, principalmente essa parte sul de São Paulo e alguma coisinha aqui no oeste, divisa com Paraná. Nessa área aqui, a possibilidade é bem reduzida. O frio pegaria mais aqui a parte leste, sul e extremo oeste de São Paulo. No Rio de Janeiro, como está mais direto com ar mais frio, então fica mais fresquinho. É possível que a cidade do Rio tenha alguns dias até de frio, ali em setembro, outubro, um pouquinho mais forte que o habitual. E alguns picos de calor. Os extremos ficam mais acentuados, tanto aqui quanto aqui no centro-oeste, em função da secura. Então o pessoal lojista já pode aproveitar nesse sentido para, vamos assim, fazer as liquidações finais de inverno, desovar o estoque de inverno e preparar já a parte de verão. O pessoal que lida com sorvete, com a parte de roupas de verão, produtos de bebidas relacionadas ao calor, vão ter talvez um pequeno atraso só. E nessa região aqui, o calor mais intenso, de maneira mais frequente, provavelmente final de outubro, novembro para frente. Aqui também, aqui poderemos ter alguns picos de calor, mas também com madrugadas ainda frias. Aqui na área do café, em Minas e São Paulo, a chuva pode atrasar um pouquinho e o risco de alguma geada é muito, muito pequeno. Não vou dizer que não tenha, mas é muito pequeno nesse final de agosto, início de setembro. Se tiver aí também, como diz, é muito azar do pessoal. Já levaram 2 lambadas, então a terceira lambada no mesmo ano, isso aí não é comum, nem um pouco. Então, mais frio aqui na parte oeste do centro-oeste do Brasil, Paraguai e Bolívia também, e um pouco mais quente nessa parte aqui do sudeste e partes do centro-oeste, nessa reta final do inverno de calendário e primavera calendário. Volto a dizer, essa região aqui do país está entrando no verão térmico deles, quando a gente tem as temperaturas mais altas normalmente do ano. Então aproveitem o nosso canal, se inscrevam, acionem o sininho, deem os likes para que o canal seja bem considerado pelo algoritmo do YouTube e que a gente possa crescer bastante. Aqui tem os diversos vídeos que nós já publicamos ao longo do tempo. Então se inscrevam, divulguem suas redes sociais, é bastante informação, sem sensacionalismo, não buscando clique e informando com qualidade e sem custo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.